Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Giovana e hoje a gente está aqui para mais uma aula de República Velha. A aula de hoje eu vou dividir em duas partes porque é um assunto bem extenso, que é República Oligárquica. Se a gente lembrar, República Velha é a República da Espada, mas a República Oligárquica que a gente está vendo hoje. Bom, eu também acho importante falar que como a gente está num curso para vestibulares e Enem, a divisão que eu optei por fazer aqui é uma divisão que vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque eu vou dividir por acontecimentos e vou explicar os principais conceitos de república oligárquica também ao longo desses acontecimentos. Porque a divisão convencional seria fazer por presidentes, mas são 10 presidentes, então eu acho que fica extremamente confuso ir explicando na ordem dos presidentes, porque você não vai guardar e ninguém vai te perguntar por presidente, eles vão te perguntar os acontecimentos. Então é por isso que eu optei essa divisão, é só uma breve explicação. Bom, República Oligárquica, só nesse título você já tem que ter uma sacada, que é, essa república vai predominar o poder das grandes oligarquias. Então são essas oligarquias que vão alternar o poder entre si. Quem são essas oligarquias? São aquelas famílias poderosas que são exportadoras de produtos latifundiários. Quais seriam eles? Aqui o principal é o café. Bom, também é importante falar que a gente vai começar por um governo que tem uma peculiaridade. Qual é? É o governo do Prudente de Moraes, que a gente já vai ter aí Canudos, a Guerra de Canudos. Bom, o que era Canudos? O Arraial de Canudos era uma comunidade autossuficiente de 25 mil pessoas. Eles eram liderados por um Messias, que era o Antônio Conselheiro. É bem importante você guardar esse nome, porque ele já caiu muitas vezes em vestibulares, com charges. Bom, qual era o problema dessa comunidade para o governo? Eles eram insubordinados às autoridades religiosas, às oligarquias e aos poderes. Quais eram eles? Estadual, municipal e federal. Então eles eram autossuficientes e insubordinados. Aí que é o problema. Por quê? Porque o governo vai acusar essa comunidade para ter um pretexto para entrar lá e destruí-la, que eles são um reduto monarquista. Tipo, olha o absurdo. Por quê? Porque eles acusam Antônio Conselheiro, porque ele era um crítico da República, certo? Eles acusam ele de ser um monarquista, um saudosista, ou seja, Canudos é um reduto monarquista, vamos destruí-lo. Bom, vão ter 4 investidas do governo contra Canudos, e na última eles vão conseguir destruir Canudos, vão matar grande parte da sua população, e Canudos vai ser destruído. Cuidado com Canudos pro Enem, porque ele costuma aparecer bastante com charges, então é importante guardar. Bom, já seguindo movimentos do campo, a gente também tem que guardar a República Oligárquica. A gente vai ter o cangaço, certo? Que nem a gente conhece com Lampião, Maria Bonita, são esses cangaceiros que vagam pelo sertão, pelo interior do Brasil. Tenho muito com Guimarães Rosa também, uma herança desse cangaço, então você pode observar esse aspecto. E a gente também vai ter outro movimento do campo, que é Juazeiro. Bom, Juazeiro parece muito com Canudos, a gente tem aqui um líder também, né? Quem seria esse líder? É o Padre Cícero, que ficou conhecido como Coronel de Batina. Bom, o que você tem que guardar de Juazeiro é que eles estão pedindo uma maior influência para a oligarquia local, certo? Eles pedem para o governo federal que a oligarquia local tenha um poder maior. Bom, o povo apoia muito essa revolta por causa do Padre Cícero, porque ele era um coronel de Batina, ou seja, o povo apoiava muito essa figura. Então, diante dessa pressão, o governo federal vai conceder um poder maior para essa oligarquia em questão. Bom, a gente já pode ir para o segundo governo, que é o governo do Campos Salles. Bom, aqui a gente tem uma coisa muito importante, que é a criação da política dos governadores. É muito importante guardar esse termo porque ele é muito importante para a República Oligárquica. Bom, o que seria a política dos governadores? Seria uma ajuda mútua entre o governo federal e o governo das oligarquias, certo? Dos governadores estaduais. Bom, que tipo de ajuda seria essa? As oligarquias teriam uma liberdade, uma autonomia maior e também teriam recursos financeiros do governo, ou seja, o governo federal vai conceder essa autonomia e esses recursos financeiros. E o que as oligarquias fazem pelo governo federal, ou seja, os presidentes? Bom, o presidente vai indicar uma pessoa que ele quer que seja o seu sucessor e essas oligarquias vão apoiá-lo, vão fazer com que ele seja eleito. Mas como que isso pode ser possível? Bom, ele é possível por causa, se a gente lembrar
da Constituição de 1891, a gente tem ali o voto aberto. Aqui vai ficar conhecido como voto de cabresto, ou seja, esse voto é manipulado pelas oligarquias, certo? Então, por isso que os presidentes que vão ser aconselhados, né, a serem eleitos pelo governo federal, vão ser eleitos, porque vai ter esse voto manipulado. As oligarquias vão manipular a população, que pode votar aqui, não é todo mundo, a votar nos candidatos que eles querem. Bom, isso vai fortalecer outro conceito muito importante da República Oligárquica, que é o coronelismo. Bom, o coronelismo, se a gente lembrar, ele surge lá no período regencial, que a gente tem a criação da Guarda Nacional, as províncias e tudo mais, mas aqui ele vai ser muito forte ao longo de toda a República Oligárquica. Então, o coronelismo tem os coronéis que comandam, ou seja, vamos supor, a gente tem uma oligarquia X. Essa oligarquia tem muitos coronéis, e esses coronéis vão manipular a população a votar no candidato que eles querem. É assim que funciona essa política dos governadores. Bom, ainda no governo do Campos Salles, a gente tem outra coisa muito importante, que vai ficar conhecido como Funding Loan. O que é isso? Bom, se você lembrar, o Brasil tem uma dívida externa com a Inglaterra já há muito tempo, e aqui eles vão resolver uma tentativa de pagar essa dívida externa com a Inglaterra. Fazendo o quê? Socialização das perdas. Bom, o que é isso? Você coloca mais impostos sobre a população para arrecadar mais dinheiro para, tecnicamente, pagar a dívida externa com a Inglaterra. Então, o Campos Salles vai ficar conhecido como Campos Selos. Por quê? Porque ele vai criar o selo, que é esse imposto sobre a comida, para arrecadar mais dinheiro para pagar a sua dívida externa com a Inglaterra, com a dívida externa brasileira com a Inglaterra. Bom, em seguida do Campos Salles, a gente tem o Rodrigues Alves. Aqui no Rodrigues Alves, a gente vai ter de fato, a instauração daquilo que é mais marcante da República Oligárquica, que é a política do café com leite. Bom, primeira coisa importante a dizer é que a política do café com leite, ela só é possível por causa daquela política dos governadores. Como assim? Bom, política dos governadores, se a gente lembrar, as províncias tinham uma autonomia, as oligarquias tinham uma autonomia. Então, é por isso que aqui, política do café com leite seria café São Paulo, leite Minas Gerais. Então a gente vai ter esses dois estados alternando-se no poder federal durante toda a República Oligárquica. Bom, por que São Paulo e Minas? São Paulo é economia, São Paulo é café. Minas, leite, sim, leite também, mas outra coisa de Minas, o porquê ser Minas, Minas Gerais tinha a maior população brasileira nessa época. Aquela herança da mineração do século XVIII, a gente vê ela aqui. Então, tendo a maior população, ele tem o maior curral eleitoral. O que é isso? É a população apta a votar que é manipulada por essas oligarquias, certo? Então, a gente tem muita gente para votar e uma economia forte. Política do café com leite. Basicamente isso. Bom, outra coisa que é muito importante no governo do Rodrigues Alves a gente tem um fenômeno acontecendo no mundo inteiro chamado Belle Époque. O que é isso? Bela Época. Ele acontece lá na França. E por que esse nome Bela Época? Porque aqui a gente já está num período pós aquelas conturbações. Quais seriam elas? Primavera dos Povos, as revoluções liberais de 30. Então aqui a gente está numa época de relativa paz. Então por isso Bela Época. Bom, mas de que forma ela vai se manifestar aqui no Rio de Janeiro? A partir do bota abaixo. O que é isso? Ele cai muito no Enem, muito nos vestibulares. É uma tentativa de europeizar o Rio de Janeiro, de afrancesar o Rio de Janeiro. Então, bota abaixo. A gente vai botar abaixo, a gente vai destruir os cortiços, casas consideradas feias na época. A gente vai destruir prédios históricos para construir grandes avenidas, para construir prédios à moda francesa. Então, é por isso que ficou conhecido como bota abaixo. Mas você vai pensar que nesses cortiços, nessas casas que estão sendo destruídas aqui, tinham pessoas morando e essas pessoas vão ser colocadas na rua. Então a gente já tem um agravante aqui. O segundo agravante é a famosa revolta da vacina. Ela caiu ano passado no Enem, pode ser que ela caia de novo, não sei no Enem, mas nos vestibulares, em alguma coisa assim. Bom, o que foi a revolta da vacina? A gente tem aqui o Oswaldo Cruz, um médico sanitarista, que vai colocar a vacinação obrigatória para toda a população. Mas essa vacinação não vai ser colocada de uma forma pacífica. Eles vão fazer o uso da força para colocar essa vacinação obrigatória. Bom, a população vai ver soldados invadindo as suas casas para fazer essa vacinação obrigatória e também uma leve falta de informação
dessa população sobre o que era vacina e por que ela era obrigatória, vão levar à revolta da vacina, que vai ser a população se revoltando contra o governo porque eles não queriam tomar essa vacina obrigatória. Também a gente tem aquele agravante, né, das pessoas que foram colocadas na rua pelo bota abaixo, já é um outro agravante que vai se juntar aqui na revolta da vacina. Então a gente tem uma população desconfiada que não quer se vacinar. Bom, outra coisa muito importante é o Convênio de Taubaté, 1906. O que era esse Convênio de Taubaté? É uma tentativa de impedir que o café se desvalorizasse. É um protecionismo com o café. E como a gente faz isso? O governo federal vai comprar esses estoques de café que estão excedentes. Por quê? Porque teve uma superprodução de café nesse contexto. Então eles vão comprar esse café para que o preço do café não abaixe, ou seja, não se desvalorize. Então é uma medida protecionista. O que a gente tem também muito importante é a extração do látex, que vai acontecer nesse período no Brasil, na região norte do Brasil. A gente tem aqui a anexação do Acre, vai ser anexado ao Brasil nessa época, e a gente vai ter extração do látex para fazer, por exemplo, pneus para as indústrias fordistas que estavam surgindo nos Estados Unidos nessa época. Bom, o que também a gente vai ter de muito importante é a revolta da chibata. Aqui a gente está num governo diferente, não importa qual, mas enfim, a gente está na revolta da chibata. Essa revolta da chibata é uma revolta liderada pelo marinheiro que ficou conhecido como Almirante Negro, certo? De fato ele era negro, a gente pode ver nessa figura, mas era contra os castigos físicos impostos à marinha, à armada, certo? A armada do Rio de Janeiro. Bom, essa revolta vai ser reprimida e os castigos não vão ser deixados de ser utilizados aqui. Outra coisa muito importante, e a gente vai terminar essa primeira parte da aula, é a Guerra do Contestado. Bom, a Guerra do Contestado costuma aparecer mais nos vestibulares do Sul, porque ela é entre o Paraná e a Santa Catarina. Qual é o problema aqui? Desapropriação de terras e desemprego. Por quê? Porque o governo vai construir aqui uma ferrovia, certo? Nessa região. Então a gente vai ter, bom, as terras são de quem agora? Os empregos, pessoas vão ser retiradas desses lugares. Então a gente vai ter aí uma guerra que contesta essa ação do governo. A gente tem aqui a figura de dois messias também, mas que vão ser bem menos relevantes que aqueles que a gente já viu. Lógico que a revolta vai ser reprimida, certo? Uma revolta do povo, ela vai ser ao longo da história do Brasil. Quando o povo se revolta, ele é sempre reprimido. Então aqui a gente vai ter o povo sendo reprimido, certo? E essas regiões que foram desapropriadas vão ser anexadas a Santa Catarina. É assim que se resolve a Guerra do Contestado. Bom, pessoal, a gente acabou aqui a primeira parte dessa aula de República Oligárquica. O próximo vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar, e a gente vai terminar a República Oligárquica. Até a próxima aula, pessoal.